justamente pegar a responsabilidade da carreira para mim mesmo. Então, por exemplo, ele é um curso muito aberto. Como você disse, a gente pode escolher, em comum acordo com os nossos colegas, a viagem a seguir. Enfim, todas as sugestões são sempre muito aceitas. Então, é um curso que ele proporciona as experiências, faz quem participa do curso. Então, essas experiências diferentes é a vivência, como a própria palavra diz. A experiência é a quem está ali naquele momento que vai conseguir ter isso. Então, o curso, ele seguiu para mim, conseguiu despertar isso que eu já tinha e desenvolver. Com todos os professores que deram aula para mim, eles sempre incentivaram o empreendedorismo e sempre estavam ali apoiando a gente nas ideias, enfim. E isso foi, para mim, a chave do curso. Que, com isso, eu consegui tomar rédeas da minha carreira e não seguir na inércia, como o Taylan falou, que era seguir daqui 40 anos, chegar, não é bem isso que eu quero da minha vida. Então, a gente nunca pode, no meu ponto de vista, a gente nunca pode distanciar vida profissional de pessoal, porque vai acontecer uma frustração tremenda no futuro. Certo. Taylan, o que me chamou a atenção agora no depoimento do Mário, e que ele foi bastante sincero, né? Que nós percebemos isso, né? Nas suas escolhas, nas suas inquietações ao longo do curso, foi despertar algo que já estava... Perfeito. Né? Introduzido, enfim, já estava presente, né? Na verdade, já estava presente, mas ainda não havia sido despertado. Exatamente. É por aí. É por aí, porque cada pessoa, no fundo, ela já tem a sua própria personalidade, ela já tem as suas vontades, ela já tem as suas competências parcialmente formadas, alguns têm mais facilidade com uma coisa, outros têm mais facilidade com outra. A questão é como é que a gente tira isso de dentro dessas pessoas, né? Porque a gente é muito acostumado a ser moldado pela sociedade, querendo ou não, né? Acaba sendo meio clichê, mas é verdade. A gente quer entrar na faculdade, numa boa faculdade, para ter a possibilidade de arranjar um bom emprego, para ter uma vida confortável. É isso que a gente pensa. O problema é, se você deixar, você vai nessa história mesmo. Em algum momento, quando você se der conta, você vai parar, olhar para trás e pensar, nossa, mas o que eu estou fazendo? Foi um negócio que eu fiz depois de 5 anos de carreira. Então, o que a gente quer fazer é isso, a gente despertar neles já, no começo, antes. Isso, e tirar aí cada um é diferente. O Mário foi empreendedorismo, nem todos são. Aí depende de cada um. O nosso objetivo realmente é despertar, como você colocou. Certo. Bom, estamos no finalzinho desse bloco, nós vamos deixar a nossa segunda questão norteadora, que os nossos convidados vão falar sobre a mesma ao longo do terceiro bloco. Quais são as exigências solicitadas atualmente, o perfil, então, ao profissional de administração, no contexto atual, local e internacional, já que nós estamos também nos referindo a essas outras vivências no exterior, em face de todas as crises nas quais estamos observando, vivenciando nos últimos tempos. Fique conosco, já voltamos. O maior patrimônio de uma nação é seu povo. E o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave. E ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Voltamos para o terceiro bloco do programa de hoje, que está abordando a área de negócios. Dentro da área de negócios, o tema é a formação do profissional em administração. Ao longo do primeiro e segundo bloco, então, nós abordamos o que vem a ser esta formação diferenciada, que traz algumas características específicas do MEP. É uma graduação em administração da FAI, porém tem uma maneira diferenciada em formar os seus alunos. Ao longo do segundo bloco, nós também comentamos algumas experiências individuais e pessoais no desenvolvimento da sua carreira, no despertar de características diferenciadas e no desenvolvimento também dessas características. Agora, para esse terceiro bloco, nós vamos falar então as exigências. Qual é o perfil do profissional em administração no contexto atual? Rafael, diga lá para nós.
Bom, primeiramente, eu preciso dizer com muita franqueza que eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito bem posta, mas ela é uma pergunta que está mal feita pela sociedade. Lhe dou um exemplo que pude vivenciar com os alunos em uma dessas viagens. Nós conhecemos, na ocasião, um profissional que teve uma bolsa 100%, uma bolsa integral da Universidade de Harvard, para fazer um mestrado em administração pública. Concluiu o curso com louvor, foi trabalhar no Banco Mundial e depois, como queria entrar no mercado financeiro, conseguiu uma nova bolsa num programa também de uma escola muito renomada, a Universidade de Oxford, na Inglaterra, e lá também concluiu e, portanto, estava trabalhando num grande banco, muito bem realizado, estava com todas essas características que, né, se diz. Muito bem. Necessárias para o bom desenvolvimento. Para a boa colocação do profissional no mercado. Excelente. Mas só fazendo um parênteses, é porque, na verdade, essas características elas também são solicitadas pelos gestores das organizações e que são pensadas numa seleção desses profissionais. Sim, mas deixa eu lhe comentar esse caso. Naquele exato momento onde nós nos reunimos com esse executivo, a Europa vivia uma crise aguda e vive até hoje. E ele disse para nós, em alto e bom som, que ao final da reunião, apesar de toda a qualificação que tinha, ele não sabia se continuaria trabalhando na empresa no dia seguinte, porque, né, a organização estava fazendo um conjunto de cortes enormes. A pergunta que eu me faço, né, e é a pergunta que a gente faz no MEP para todos os alunos desde o primeiro ano é: se você lá estivesse, você fez tudo direitinho e no dia seguinte você foi mandado embora, você vai perguntar para quem? E agora? O que eu faço? Né? Então, a nossa função no MEP é fundamentalmente preparar este profissional para conseguir responder. Eu diria, mais do que com tranquilidade, é responder com elegância esses desafios que a vida profissional nos apresenta. Né? E esse aluno ou esse profissional só vai ter condições de responder com bastante tranquilidade isso, se e somente se ele viveu experiências de aprendizado de valor, como disse o Taylan. Então, nesse sentido, Regina, a gente pode dizer sim, que se um aluno ficou comprando e vendendo ações durante um ano e fez isso refletindo profundamente sobre a sua carreira, sobre as suas competências, aquele saber desenvolvido naquele exato momento da graduação, mesmo que ele não tenha, mesmo que tenha lá 19 anos, que é o que acontece isso hoje no MEP, aquilo, como disse o Mário a você há pouco, aquilo vai fazer a diferença para que ele possa redesenhar e, por que não dizer, inovar na sua própria carreira. Então é nesse sentido que essas atividades do MEP são costuradas. Se 5 anos depois, como o Taylan comentou, esse é o caso, né, comentou dele, a pessoa decide mudar de carreira, está na área de recursos humanos, quer ir para a área de finanças, vamos lá, vamos ser honestos. Que empresa contrataria alguém que trabalhou 5 anos na área de recursos humanos para conduzir e liderar uma área de finanças agora, nesse exato momento? A primeira pergunta que vão te fazer na entrevista é: que experiência você tem nesta área de finanças? Sim, são as básicas, as tradicionais. As tradicionais. Né? E aí, como é que você vai responder se você passou 5 anos da sua vida se dedicando de coração àquilo que você, né, fez? Então, não lhe é permitido fazer isso? Não. Então, a gente entende que no MEP os alunos eles precisam ter a oportunidade de viver experiências em cada uma das grandes áreas da administração, a saber, marketing, finanças, recursos humanos, operações, logística, né? Esse trabalho na área da Volvo foi um desses trabalhos. Porque uma vez que ele fez essa formação, viveu essas experiências, ele pode olhar o mundo com tranquilidade, não com soberba, mas com tranquilidade. E não querer se posicionar frente aos outros, não, agora eu sou um grande profissional. Não, agora eu sou uma grande pessoa porque agora eu conheço quais são os caminhos que eu quero para mim. E sei quais são as minhas potencialidades e sei se essas potencialidades me permitem ou não alcançar os determinados objetivos que eu vou estabelecer para a minha vida. E aí começa a fazer sentido mais uma viagem internacional, quando você vai falar com um presidente de empresa, né, você pergunta: e aquela trajetória, como é que foi a tua decisão? Sim, e eles começam a apresentar e aproveitar muito mais isso. Né? Certo. E eu não vou poder deixar de perguntar para você
Como foi a sua trajetória, então? Vamos lá, rapidamente para o nosso público. Porque você teve uma formação tradicional em administração. Perfeito. Você fez a graduação em administração, depois mestrado em administração, começou a carreira docente também no curso de administração, mas em um determinado momento alguma coisa começou a mexer aí dentro. Inquietou a ponto de você fazer uma proposta de um curso diferenciado. É uma pergunta interessante e a resposta está dada. Acho que o MEP não existiria se eu tivesse feito um curso de administração diferente. Obviamente que eu senti, né, essas necessidades, via que o conhecimento, como o próprio Taylan disse, né, ele não faz verão, ele tem que vir acrescido de experiências, né? Mas enfim, sempre tive uma vocação ali para trabalhar como professor, queria ser professor, então logo me formei e recebi o convite da faculdade, da FAI, na ocasião, para começar a lecionar. E ali eu fui percebendo, né, literalmente, na minha frente, todos os dias, esses dramas humanos, né, que são dramas de pessoas, às vezes uma mãe que tem um filho em casa e que não consegue ter uma mobilidade de trabalho e está fazendo um curso de administração, né, dando um jeito para tentar ser alguém melhor. E a pergunta é, puxa vida, e essa pessoa, né? Onde está o coaching para ela? Onde estão as experiências de... Então, isso, né, apesar de não parecer muito velho, né, eu dou aula há 10 anos e honestamente preciso te dizer que foram esse período de aulas, fundamentalmente na graduação e na pós-graduação, que me ajudaram a conseguir ver um pouquinho mais essa experiência. E aí, durante 3 anos da minha vida profissional, eu fui convidado para trabalhar como professor visitante. Na verdade, eu era diretor de um programa nos Estados Unidos. A Universidade da Pensilvânia tem um programa de MBA chamado Wharton, né? Uma escola bastante famosa, tão famosa quanto a Columbia, que o Taylan comentou. E ali, muito focado na área de finanças, né? E desse programa, imagine você que mais de 8 mil pessoas aplicam para essa escola, 800 são selecionadas e dessas 800, umas 70 são selecionadas para fazer um novo, juntamente com esse programa de mestrado em administração, um mestrado em estudos internacionais. Então a minha disciplina nesse programa de mestrado era fundamentalmente uma análise de tudo isso que a gente está falando do Brasil, né? E lá era interessante perceber como essas pessoas também viviam estas mesmas questões. Aliás, a gente comentou aqui de um desses profissionais, né? São, na verdade, questões universais, não é? Exatamente, Rafael? exatamente. São questões universais. Essas inquietações, ausência de algumas orientações, acompanhamentos e descoberta no despertar, como nós comentamos anteriormente, sobre algumas características que estão adormecidas. É isso, Taylan? Estão latentes, que nós precisamos, e que nós precisamos aquele insight, em que eu poderia desenvolver mais e seria uma área em que eu poderia ter um retorno melhor. Perfeito. Uma das coisas que a gente lida até... Inclusive, semana passada... Essa pergunta toda colocada dentro daquela questão que nós começamos com o perfil do administrador. O que é exigido, né, do profissional, né? Então, assim, até no mercado, né, como você mesmo colocou, eu até falo para os próprios alunos o seguinte: o que é o mercado, né? O mercado não existe, né? O mercado é um construto social. Não existe uma pessoa chamada mercado que decide o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Certo. O mercado é muito amplo, então tem espaço para basicamente todo mundo e qualquer tipo de profissional. Qual que é o teu papel? Então é você descobrir, assim, que tipo de profissional sou eu, quais são as minhas competências e onde essas competências se encaixam melhor. Então tem profissional que vai para o empreendedorismo? Tem espaço para quem quer ser empreendedor? Tem. Tem espaço para quem quer entrar numa grande empresa, embaixo de uma hierarquia e trabalhando dentro disso? Tem também. O fato é o que você tem que saber, você tem que descobrir qual que é o teu perfil. Né? Então, assim, o que o mercado espera até? Então, agora o mercado, digamos assim, a maioria das empresas espera. Que você saiba mais sobre você mesmo. Né? Porque o que acontece muito hoje o turnover de pessoas jovens que acabam de sair da faculdade até 2, 3 anos de formado é altíssimo. Então qualquer ambiente empresarial com empresários que você vai por aí, eles reclamam o tempo todo. Eu não quero contratar gente jovem mais. Porque eles não sabem o que quer. Gente jovem. Gente jovem. E porque eles não sabem o que quer e ficam pulando de um lado para o outro. Existem algumas empresas, inclusive, que fazem programas de trainee, que pegam pessoas recém-formadas, aqueles talentos para desenvolver, e por opção da empresa, eles colocaram um limite de idade mínimo.
A pessoa não pode ter menos que 25 anos. A pessoa não pode ter menos que 28 anos. A gente quer pegar pessoas mais velhas, porque são mais estáveis, já sabem melhor o que querem da vida. Certo. Então o mercado espera que você já tenha uma ideia melhor do que você saiba da vida. Ele não quer que você teste com ele. Então, se eu tenho uma empresa, eu não quero que você venha na minha empresa para saber se você gosta da minha área. Eu quero que você goste da minha área. E quero que você trabalhe aqui, quero que você se desenvolva aqui, quero que você fique aqui. Que é uma coisa que hoje não acontece. Né? E tem algumas habilidades que são universais também, obviamente, né? Que todo mundo tem que desenvolver um pouquinho, pelo menos. Uma dessas é o trabalho em equipe, que a gente estava falando. Então você tem que saber lidar. No mundo de hoje já não tem mais espaço para quem quer ficar atrás de um computador ou atrás de uma mesa só fazendo uma coisa específica. Não tem mais espaço para esse tipo de profissional. Saber como se comunicar, saber como criar coisas novas, como o próprio Mário colocou, saber se colocar à frente de projetos, ter iniciativa. Certo. Então essas todas são competências que o mercado hoje exige e que a faculdade tradicional tem dificuldade de transmitir para o aluno. Então por isso que a gente está tentando fazer um projeto diferente de maneira a desenvolver isso que é realmente o que o mercado busca. Então um recado para o nosso público seria isso. Em primeiro lugar, autoconhecimento. Perfeito. Perfeito. Inclusive, quando eu fui lá em Nova York, né, o diretor do meu curso, que é uma sumidade nesse mundo de psicologia organizacional, falou, ele dava aula de liderança e perguntaram o que é mais importante para um líder? Várias coisas, influência e não sei o que, várias habilidades, oralidade, carisma, tarará, tarará. E ele falou para mim, olha, ele já tem 80 anos de idade, né? Ao longo dos meus 80 anos, depois de trabalhar com muitos gerentes, muitas empresas, muitos líderes, muitos alunos, inclusive aqui na universidade, eu digo uma coisa, para mim o mais importante é autoconhecimento. Porque aí você sabe como se gerenciar, como se adaptar e como se colocar em diferentes situações, porque você sabe como você lida, onde estão suas forças e onde estão suas fraquezas. Então o autoconhecimento, sem dúvida, é o primeiro, está em primeiro lugar. Que nos momentos de crise, que nos momentos mais problemáticos, conforme colocava o Rafael anteriormente, é nesse momento em que nós vamos utilizar essas ferramentas individuais, essas ferramentas pessoais. E então, Mário, como você vê essa questão? Eu acho que é isso mesmo, o autoconhecimento. No meu ano a gente tem